Prazer, meu nome é Jorge, sou apresentador convidado do Smartcast. Nesse segundo episódio, vou receber novamente as diretoras da Smart Duo, Jéssica e Andriele. E nós vamos trazer à tona um assunto que está em voga no momento, que é a semana de 4 dias. Certo, meninas? É isso mesmo? Sim. Então tá bom. Me conta um pouco, até para a gente poder conversar com o público e depois explicar melhor o que é isso, por que dessa ideia de ter uma semana de 4 dias? Explica para quem está nos ouvindo o que é a semana de 4 dias, por que vocês tiveram essa ideia, enfim, de onde surgiu, né? E a proposta para vocês implementarem isso na Smart Duo e qual foi a motivação de vocês para fazer isso? Vou começar por onde surgiu. Boa. Bom, eu vi estudando mesmo no mercado, eu acho que eu li num jornal inicialmente, falando que ia ter o piloto no Brasil. Ainda existe jornal. Jornal online, né? Não foi um jornal físico, né? Você não me imaginou com o jornal na mão. Ah, eu li a respeito desse piloto Brasil que ia ter e me chamou a atenção. Eu procurei saber, entender um pouco melhor do que se tratava e falei, acho que isso faz muito sentido, porque a gente estava tendo um problema muito sério na Smart Duo com turnover. A gente estava perdendo as pessoas. Então a gente entendeu que a gente tinha um problema de desenvolvimento humano. E uma das abordagens da semana de 4 dias é melhorar a felicidade no trabalho, melhorar a satisfação dos funcionários e a qualidade do ambiente como um todo. Então, assim, essa foi a minha motivação inicial. E também porque eu preciso trazer inovação, né? Afinal de contas, é meu papel na Smart Duo trazer inovação. Então, a proposta inicial da semana de 4 dias é 100-80-100, Ah, legal. né? Explica o que Que é seria esse 100% da remuneração, Ok. 80% do tempo, 100% da produtividade, né? Então, tem várias formas de você fazer a semana de 4 dias. Você pode simplesmente retirar um dia na semana, que pode ser a sexta, pode ser a segunda, pode ser qualquer dia, né? Ou você pode reduzir carga horária. Tem algumas formas de fazer a semana de 4 dias acontecer. Que legal. E esse projeto, como que foi recebido pela equipe de vocês? Vou ser sincera, viu? No início causou uma estranheza da minha parte, né? A Andriele teve que puxar bastante ali para eu concordar de começar a participar, entendendo, ó, Jéssica, é muito legal, a gente precisa disso, é isso que a empresa precisa. A gente está no mercado de inovação, a Smart Duo é isso, a gente está ali sempre à frente de todas as empresas, a gente precisa inovar. Então, a semana de 4 dias é uma oportunidade de a gente fazer isso e se destacar. Tem só 22 empresas no Brasil fazendo isso. E a Smart Duo é a única empresa de arquitetura fazendo isso no Poxa, Brasil. que legal. Então, imagina aí a visibilidade que a gente tem, né? Então, o que ela falou sobre o turnover. Ano passado, 2022, a gente teve sérios problemas com isso. Depois que a gente anunciou a semana de 4 dias para a equipe, assim, é outra equipe. Mas já começou a funcionar? Nós começamos os treinamentos. Ok. Todos os processos. Então, desde o início ali dos treinamentos, teve um engajamento grande da equipe para fazer funcionar mesmo. Então, eu costumo dizer que a empresa antes da semana de 4 dias era uma, depois da semana de 4 dias dos treinamentos, do engajamento, é outra. É engraçado, né? Essa questão que você está falando. Já perceberam a melhora no ambiente sem mesmo começar a funcionar só com a promessa. Porque o que aconteceu? Com a promessa da transformação, né? Sim. Da aplicação. A gente aderiu à semana de 4 dias, né? O Piloto Brasil, em agosto. Né? Oficialmente em agosto, teve o lançamento e tudo mais. Então, a partir dali, começaram os treinamentos. Porque o que é o treinamento? Essa é a minha pergunta. Tem uma mudança cultural, entender o porquê que você está fazendo isso, quais os benefícios. Então, a gente vai tendo vários insights ali durante esse processo, né, de 6 meses, que aconteceu de agosto até dezembro, para ir amadurecendo, né? E a proposta é que a gente já fosse implementando as ações de melhoria de produtividade. Legal. Por exemplo, reunião. A gente tinha reuniões de 3 horas. Vocês? Com o cliente. Ok. Era uma reunião atrás da outra. Chegava no fim do dia, a gente estava exausto, a gente não conseguia fazer nada. Aí no final do dia você fala, não trabalhei nada, fiquei só em reunião.
ou ficar É um sentimento real, né? Sim, em e-mail, respondendo e-mail. Você recebeu um e-mail, você responde. Recebeu um e-mail, uma mensagem, você responde de pronto, tudo. Então você fica o tempo inteiro ali, QAP, e no final do dia você tem a sensação de que você não trabalhou. e você fica ansioso, né? Né? E tudo isso eles foram dando ferramentas, né, para a gente gerenciar melhor essas questões. E isso foi uma Interessante. grande virada de chave para a Smart Do. Então, assim, a gente já colheu benefícios sem ter sequer iniciado a redução de jornada. Porque vocês já perceberam que aumentou a produtividade da equipe. Aumentou a produtividade. É interessante porque eu entendo o sentimento da Jéssica, eu entendo o sentimento da equipe. Como empreendedor, o primeiro sentimento é: e agora? Se em 5 dias ainda não estamos dando conta, as coisas estão atrasadas, com 4, então é a catástrofe, é o apocalipse final, né? E eu entendo o sentimento da equipe em relação à qualidade de vida. Né? Porque o que vocês optaram? A Andriele falou muito bem sobre 100% da remuneração, 80% do tempo, né? Então vai ter uma redução de 20% no tempo, e 100% da produtividade. Sim. Mas vocês estão me falando que já teve aumento de produtividade da equipe, é isso? Sim. Exatamente. Esses 80% do tempo, o que vocês pensam? Vai tirar um dia? Vai diminuir a carga horária? Como funciona a dinâmica desse 80% do tempo? Sai mais cedo? Por exemplo, se sair às 18, trabalha 8 horas por dia, então você vai ter 20%, vai sair quase 2 horas antes, né? É isso? Como funciona essa questão da composição de vocês dos 80% do tempo? O Piloto Brasil, ele começou no meio de 2023. E agora, né, algumas empresas já começaram a fazer o teste em dezembro, outras optaram para iniciar a redução de jornada em janeiro. A gente entendeu que fazia mais sentido em janeiro, pela mudança de ciclo Claro. e tudo mais. Nos próximos 6 meses, a gente vai de fato reduzir a jornada, mas a gente vai fazer alguns testes nesse momento. Então, a gente vai fazer por bimestre. No primeiro bimestre, a gente vai alternar. Sexta sim, sexta não. Ok, No segundo bimestre, todas as sextas, meio período. ok. No terceiro bimestre, nenhuma sexta-feira. E a gente vai estudar qual formato faz mais sentido para a Smart Do. E a partir do próximo semestre, a gente vai entender como funcionou, como aconteceu Mensurar o resultado, É, né? E o mensurar o que de resultado. fato Ver se funcionou, realmente deu certo. o que de fato funcionou, o que não funcionou, o que a gente precisa melhorar e adaptar. Mas tem um ponto muito interessante sobre essa questão geracional, né? Muita questão geracional. A relação dessa geração, eu coloco não a minha, porque talvez ainda eu peguei muito da geração dos meus pais, dos nossos pais, né? Que tinha uma relação muito mais forte com o trabalho. Não estou falando que essa geração mais jovem não tem isso, mas a forma de se relacionar com o trabalho mudou bastante, né? Eu percebo isso até no dia a dia, trabalhando com pessoas mais jovens. Elas querem trabalhar, elas querem fazer parte de projetos importantes, mas, assim, elas não se sentem, elas não têm, não é que não têm. A forma, por exemplo, eu trabalhava quando comecei minha carreira 12, 13, 14 horas por dia, ainda trabalho, certo? Mas isso não é visto por eles com bons olhos, né? E é interessante que o mundo também caminha para essa questão da produtividade, porque a tecnologia, de uma certa forma, tem inteligência artificial e todas essas questões de tecnologia que estão surgindo, a ideia é essa, né? Fazer que o ser humano seja um pouco mais produtivo, seja um pouco não, seja bem mais produtivo, e faça aquilo, trabalhos mais inteligentes que uma máquina binária não consiga fazer, né? Tudo que é binário, mais simples, deixa para a inteligência artificial, enfim, poder fazer. Agora tem um desafio importante, assim. O Brasil. Vamos falar do Brasil. Por exemplo, todos os lugares que eu li, que eu vi, que desenvolveu a Semana de 4 dias, são países culturalmente mais desenvolvidos. Não culturalmente, cultura, falei bobagem agora, cultura, cada país tem a sua. São países mais produtivos, né? No ranking de produtividade, o Brasil tá em 66º no ranking de produtividade de escala mundial. Por exemplo, o primeiro lugar que foi feito isso foi na Nova Zelândia, que tem uma produtividade muito maior que a nossa. Por exemplo, na Nova Zelândia, quando surgiu isso, pelo que eu, né? Quando a gente conversando isso no bastidor, eu fui procurar saber um pouco mais. Foi um empresário que fez o teste. Então, ele conseguiu manter a remuneração, ele não manteve a produtividade.
ele aumentou a produtividade, porque as pessoas estavam mais felizes, né? A felicidade, querendo ou não, a nossa satisfação interfere diretamente na qualidade do nosso Com trabalho. certeza. Agora, no Brasil, a gente não está na Nova Zelândia. Como que vocês enxergam isso? Com certeza, Esse sim. desafio, né? Porque, igual a Jéssica falou, reunião de 3 horas, a André falou e-mail prontamente. A gente levanta muito para tomar um café, algumas pessoas, não todas, mas a gente sente que essas 8 horas que trabalhamos hoje, as 40 semanais, elas não são tão bem aproveitadas assim em termos de produtividade. O Brasil tem uma cultura relacional. Então, assim, você vai iniciar uma reunião, Boa. dificilmente alguém vai direto ao ponto. É Sempre verdade. tem aquelas amenidades do começo de reunião. Não, nunca mais vão poder acontecer? Não, claro que podem. Mas às vezes elas podem ser encurtadas ou direcionadas para um outro momento. Para você conseguir reduzir tempo de reunião, ser mais assertivo, mais produtivo. Então, eu acho que o grande desafio para o brasileiro é isso, essa cultura relacional. Então, o O cafezinho é cafezinho, tá, estendido, ok. o happy hour é É estendido. verdade. Então, trazer estratégias de produtividade é uma mudança cultural também. E Sim. produtividade é muito individual. Por mais que a gente dê ali ferramentas, a produtividade ela é individual. Se eu decidir que eu não vou ser produtivo, eu não vou ser produtivo. Isso é verdade. Isso é verdade. Exatamente. Logo que lançaram a semana de 4 dias, eu vi várias notícias e aí o pessoal comentando ali no Instagram, falando: nossa, mas a gente já trabalha 5 dias, trabalhar 4 dias, o pessoal tá parecendo preguiçoso. Então, tem essa quebra aí de paradigma, de parecer que é preguiçoso, de parecer que a gente não vai entregar. Enfim, é um desafio. O ponto interessante é que, por exemplo, a relação, né, das pessoas que participaram na Inglaterra, foram 2.900 empresas que participaram da semana de 4 dias na Inglaterra. Dessas 2.900 empresas, fizeram uma pesquisa no final. 93% das empresas permaneceram dentro do programa e 98% dos funcionários, olha como muda essa questão geracional. 98% dos funcionários não trocariam a empresa, um trabalho, uma empresa que trabalha 4 dias na semana, certo? Por um aumento de salário. Olha essa questão do equilíbrio, como que muda, né? Essa preocupação do equilíbrio entre remuneração, qualidade de vida no trabalho e vida fora do trabalho, né? Porque isso entra muito naquilo que a gente estava conversando, que foi o principal atrativo para vocês poderem mudar, que é o quê? A redução do turnover. Como que vocês enxergam isso? A ideia é trabalhar 4 dias e ter 3 dias para ter ali o lazer, ficar com a família. Então as pessoas dão muito valor a isso hoje em dia, né? Você falou a geração hoje em dia, a geração Y, a geração um pouco mais nova que a gente. Então a relação dessa geração com o Bem mais nova trabalho que eu, muda. viu, Jéssica? Time da Ainda eu estatística. sou dos anos 80, né? Se a gente parar pra, Exatamente. é porque assim, né? Falando essa questão geracional. Eu nasci nos anos 80, ok? Então quando alguém fala pra mim que nasceu em 2002, Tá Jesus, esquisito. é estranho, né? E já tem 22 anos, então realmente ela tá onde deveria estar. É. Então teve esse salto, né? A geração internet, né? Já nasceram com o advento da internet. Não sabe o que é ter televisão de tubo em casa, tem que trocar o canal, né? Sim, e essa geração dá muito mais valor para a qualidade do tempo, né? A qualidade de vida. E aí a semana de 4 dias veio a calhar com relação a isso. E o nosso time da Smart do Arquitetura é muito jovem, né? Então a mentalidade é outra. Isso eu acho muito legal. Acho muito legal. Acho que tem um desafio de tornar a equipe produtiva, mas eu acho também que gera um comprometimento da própria equipe. Porque você está mostrando para ele, está dando uma possibilidade para ele de ter mais qualidade de vida, de manter a remuneração, certo? E de manter os mesmos projetos, os mesmos desafios. Então, de uma certa forma, é um voto de confiança no time, com o Sim, treinamento necessário. Por quê? Também a Andriele trouxe um ponto que eu achei importante, que a produtividade é o quê? Individual. É de cada indivíduo, claro. É relacionado a uma série de fatores. A maneira como. A satisfação, eu acho que. A satisfação que você tem no ambiente de trabalho, no lugar que você trabalha, diz muito sobre o quanto você vai ser produtivo ali, naquele local. A satisfação também que você tá
e que você tem no seu momento pessoal, na sua vida, né? Porque se a sua vida, se você está extremamente satisfeito com a vida de uma certa forma, por mais profissional que você seja, você não consegue dar 110% no seu trabalho, ser extremamente produtivo. Interfere. Então, eu acho que essa semana de 4 dias, você busca todas essas questões que é intrínseca de cada um, mas que de uma certa forma ajuda a melhorar. Ajuda a melhorar essa questão da qualidade do trabalho, né? Não a qualidade, a produtividade é a palavra certa. Exatamente. Esses 3 dias, né, que vai ter de descanso, a ideia é elevar mesmo a qualidade de vida das pessoas no ambiente familiar e no ambiente de trabalho. Porque as duas coisas no final estão correlacionadas. Onde que tá precisando de gente lá? Tô precisando trabalhar menos também. Posso mandar currículo? Ué, Eu sou arquiteto, vou ter que arrumar outra vaga lá na Smart Door. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que é um voto de confiança que vocês estão dando no time de vocês. Eu acho que os melhores, os maiores talentos, o que eles precisam é de autonomia e de confiança e de um ambiente que permite que eles cresçam, né? Então, acho que é um pouco da receita do bolo. Então, quando você fala que você confia que ele tem capacidade de entregar, de ser tão produtivo em 4 dias como em 5, é um voto de confiança. O time tem que estar muito alinhado, né? Tá Engajado. todo mundo bem engajado para fazer acontecer mesmo, né? Tá todo mundo focado ali. A gente tem um dos métodos que a gente aprendeu a desenvolver é organizar mesmo a nossa agenda diária. Por exemplo, de 9 às 10 eu vou organizar os e-mails, eu vou ler os e-mails. De 10 às 11 estou disponível para reunião, então se tiver uma reunião eu posso marcar naquele horário. Eu envio a pauta das reuniões, né? Porque é uma coisa importante, antes a gente não tinha a pauta. E no Brasil Na a gente não tem reunião. essa cultura, né? A gente Você senta, o que que é reunião? Então, Meia hora às conversando. vezes a gente não sabe chegar. nem o assunto, às vezes o cliente não sabe nem o assunto, ele tá só a ansiedade dele de, qual que é o prazo e tal. É uma coisa que poderia ser resolvida ali com um e-mail, a gente colocar. Exatamente, não é aquilo imediato. Então, a gente está aprendendo a desenvolver essa produtividade. Isso é importante, né? Mas agora, uma pergunta importante, porque a Jéssica tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Quantas reuniões que poderiam ser resolvidas em um e-mail? há muitas, né? E a relação dos stakeholders, parceiros, cliente de vocês? Por quê? Se na sexta-feira eu procurar o time da Smart Duo com algum problema para poder resolver, eu não encontrarei ninguém. Como é que tá isso? Como que vocês vão gerenciar esse problema? Porque imagino que os contratantes da Smart Duo não aderiram uma semana. Não aderiram, mas eles acharam muito bacana. Hoje, inclusive, nós fizemos uma reunião para anunciar que nós estamos fazendo parte desse piloto e eles acharam, nossa, que legal. É legal a Smart Duo também dar valor a quem trabalha na Smart Duo. O pessoal realmente, é o que a gente garantiu para eles, as entregas vão continuar acontecendo. Nós não vamos estender os prazos que a gente tem. Então, a gente vai conseguir cumprir esse calendário. Então, não precisa se preocupar. Então, a gente vai te enviar um cronograma falando, esse dia a gente trabalha, esse dia a gente não trabalha. E aí, eu acho que, assim, é um voto de confiança deles também na gente, né? Mas tem algum plano de contenção? Sexta-feira, escritório fechado, teve uma intercorrência, uma emergência, eu preciso falar com a Smart Duo. Como eu faço? Provavelmente falando comigo ou com a Jéssica, né? Dono sempre é dono, né? Diretor é sempre diretor, enfim. Tem empresas que estão participando do piloto que vão fazer somente um setor da empresa, né? Ou é o administrativo. Legal. Nós resolvemos aderir à empresa inteira. Então, desde a diretoria, a coordenação, o pessoal da operação, todo mundo vai aderir. Porque a gente entende que começa de cima para baixo. A gente tem que dar o exemplo, né? Então, nós vamos começar esse piloto pensando justamente na aderência de todo mundo, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que quando você entra num programa desse, tem que ser com a empresa toda, né? Claro que cada estrutura tem a sua estrutura. A gente vive tempos muito complicados falando sobre burnout, saúde mental, né? E são temas que estão em alta, esses dados estão crescendo. E quando você permite que a pessoa ela tenha um tempo para ela, para cuidar e para fazer
os hobbies e as coisas que ela gosta, né? Claro que ela gosta do trabalho, enfim, principalmente arquiteto, que é algo muito artístico, né? Mas quando ela tem um tempo livre para fazer outras coisas que não está relacionado com a função, né? Eu acho que melhora demais a qualidade de vida e saúde mental, enfim, todos esses temas que são bem falados no momento. E espero que dê muito certo. Eu espero que seja um sucesso, que daqui a pouco, no próximo, a gente tenha um podcast para a gente poder falar o resultado e como que foi o impacto positivo com os dados e números para a gente possa encorajar outras empresas a participarem da semana de 4 Sim, dias. com certeza. Voltaremos daqui 6 meses para contar como é que foi essa experiência. Ah, é ótimo, com certeza. Vai estar todo mundo E um esperando. ponto importante que acho que a gente não comentou, é a gente vai considerar um dia útil. Então, os nossos prazos, os prazos que a gente põe em contratos, os contratos que já estão acontecendo, Certo. né? A gente coloca prazo em dias úteis. E ele vai ser um dia útil computado. A gente vai considerar, para termos de contrato, um dia útil, né? Então, a ideia é que a gente mantenha todas as entregas. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E daqui a 6 meses nós vamos trazer os resultados práticos e trazer também um colaborador da Smart Edu para vir dar o testemunho dele, né? Falar como tem sido, o que que melhorou, enfim. Quais foram os ganhos pessoais e profissionais. Sim. Tá bom? Maravilha. Meninas, muito obrigado mais uma Muito vez. obrigada, Tá bom? Jorge. Um abraço. Abraço, Até mais. tchau. Tchau.